Prezados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Lembrando que temos a nossa ação entre amigos, já temos os novos carnezinhos ali, tá? Quem quiser, interessar, adquiriram tarifa, R$2, para a sexta Natal, que vai ser sorteada dia 22 de dezembro. Tá? Esse final de ano a gente faz sempre um recesso dos nossos estudos. As pessoas vão viajar, vão receber parentes e tal. A gente faz um recesso. Não esquecer que ali na última cadeira tem livro, quem quiser adquirir. Vai pegar um livro, pode pegar os seus livros ali, ó. Na última cadeira são livros para doação. Tá? Que a paz de Deus e Jesus se faça presente junto a nós. Que assim seja. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos nossos trabalhos. Pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual, Allan Kardec, e à espiritualidade trabalhadora da casa. Prece de Jesus. Pai, agradecidos somos por tudo que nos tem ofertado. Bem-aventurados recebemos nossos alimentos. Nós te rogamos para que nos amparem em nossos deveres, a fim de que sejamos merecedores do usufruto destas águas limpas. Imploramos-te para que o frescor de teu amor nunca nos deixe sem receber o néctar substancioso da fonte viva, que nos faz sentir que a vida tem valor inestimável. Que aos teus olhos misericordiosos possamos ter de ti a oportunidade derradeira de receber a grande luz que consola corações oprimidos e necessitados da tua sabedoria. Que a tua justiça sempre nos alcance, remetendo-nos graças já conquistadas e forças para nos conduzirmos com honradez naquelas tantas que necessitamos corrigir. Que o nosso olhar possa alcançar os teus desígnios. Que a compreensão de nossos erros nos dê o ponto de reajuste necessário para a nossa resignação. Abençoa-nos, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje, podendo nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária, que será ministrada pela nossa irmã Zenaide, e que Deus a abençoe. Que assim seja. Boa noite a todos. É sempre um prazer voltar e falar com vocês. Antes de eu começar, vou pedir assim, desculpa se eu me alongar um pouquinho, porque o tema é longo e mesmo assim eu não consegui fazer todo, né? Na próxima vez eu termino. Hoje eu vou falar sobre as cartas de Cristo. Está aqui o livro sobre isso, e tem no YouTube todas as cartas, são 9 cartas. Tá? Antes de começar, eu vou ler o que diz aqui. É interessante para que todos fiquem sabendo o tema, né? Mais ou menos. E de onde veio. Quantas pessoas já se perguntaram quem Jesus realmente era e o que ele ensinava? Qual é a verdadeira natureza de Deus? Estas foram as fervorosas questões que a canalizadora deste livro se colocou um dia enquanto andava nas colinas da sua fazenda, implorando que o universo lhe respondesse. Pouco tempo depois vieram as respostas, começando com momentos de iluminação,
seguidos por mais de 40 anos de contato com Cristo, para desprogramação e instrução. Em 2000 começou esse livro. Foi-lhe dito para transcrever o ensinamento de Cristo sobre a forma de cartas e garantir que elas fossem rapidamente divulgadas a todos os que procuram a verdade. A canalizadora deveria permanecer anônima, não tem o nome dela aqui não. Agora com 92 anos e vivendo em humilde reclusão, acompanha pela internet a difusão das cartas, traduzidas em 9 línguas, até o momento, e distribuídas em todo o mundo. Então, achei por bem trazer aos poucos a conhecimento de vocês e o julgamento de vocês, porque mesmo que eu não queira, vocês vão julgar, né? Mesmo que não seja correto julgar Cristo, mas a gente sempre está disposto a julgar, ou então a criticar, ou então a achar que não está certo, né? E as partes que foram escritas por ele, ditadas por ele, a carta inteira, só não posso mudar nada, tá? Só vou explicando aos poucos. Cristo fala diretamente conosco. E ele diz o seguinte: eu vim para retificar, corrigir, né? As interpretações errôneas de meus ensinamentos, quando, conhecido como Jesus, estive na Palestina há 2000 anos. Essa é uma frase que ele começou a carta número 1. Estou falando da carta número 1. Estas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém, como eu já li, né, durante os últimos 40 anos, que se manteve espiritualizada o suficiente, sensível e dedicada, né, o suficiente para receber as minhas palavras, disse Jesus, e agir de acordo com as minhas palavras. Então ela seguia Jesus unicamente. Estas cartas são a verdade, ele diz. Estas cartas superam toda e qualquer religião do mundo. Estas cartas vão libertar você de certas coisas que a gente acredita, que a gente pensa que é real, que a gente pensa que é o certo, e as cartas vão dizer para nós o que é certo realmente e o que não é, o que é, quem era Jesus e o que ele fazia. Estas cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, que buscam um propósito para a sua vida, que buscam uma força para superar, para enfrentar a luta do dia a dia. Essas cartas são para aquelas pessoas que estão doentes e precisando de cura, precisando de alívio, precisando de amor, de compaixão. Essas cartas são uma inspiração para aqueles que desejam alcançar maior consciência, ou melhor, uma nova consciência. Essas cartas são para aqueles que gostam de mudança, que aquela mesmice do dia a dia, daquela coisa que desde que a minha bisavó era viva, não, já mudou. Então aquelas pessoas que estão dispostas a aceitar certas mudanças já estão aqui. Talvez vocês duvidem, Jesus disse, de que estas palavras sejam verdadeiras. E é claro que muitas pessoas vão duvidar, né? Muitas vão criticar.
À medida que forem lendo estas páginas, ele fala, e forem se aprofundando dos fatos que Cristo explicava, vocês perceberão que essas verdades somente poderiam vir de mais alta fonte, da mais alta fonte, do mais alto nível, de um grande espírito de luz. Então, estas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo, com todo o meu amor e compaixão. Que Jesus é todo amor, né? Ele não condena ninguém, ele também não castiga ninguém. Ele é todo amor. O propósito destas cartas é de trazer a iluminação ao mundo, em geral, e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência, mudar a consciência, não é? Durante os próximos 2000 anos, olha o tempo que ele deu, daqui até 2000 anos, isso era em 2000, nos próximos 2000 anos. Nós temos 2000 anos para mudar a consciência. É bastante tempo. Estas cartas são a semente pequenininha do futuro, tá? De uma futura evolução espiritual para a humanidade. Observe bem, a evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global. E aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos e de bem-estar. Então, o que ele quis dizer? Que essa consciência mudando vai trazer para nós saúde, o bem-estar, alegria para a vida, melhor satisfação no trabalho. Porque a gente sabe, né, nem sempre a gente está disposto a sair de casa de manhã cedo para trabalhar, né, que é meio difícil. Mas isso tudo vai mudar. É difícil acreditar nisso? É. Confesso para vocês que até eu duvido às vezes. Estou lendo o livro, estou estudando. Então, reflita a respeito, ele pede para nós refletirmos a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que se tem realizado nesses últimos 2000 anos, desde a última vez que ele veio conversar com as pessoas. O que ficou, ele viu a mudança, ele viu uma grande mudança nesses 2000 anos. Porque naquela época que Jesus veio, o povo era quase selvagem, né? Não tinha gente com conhecimento, não tinha gente que não tinha faculdade, não tinha estudo, não tinha escola na época, não tinha professor, não tinha nada lá naquela época, não tinha internet, não tinha celular, era um absurdo pensar nisso, né? Então aí ele ficou pensando, tem havido tendências, ele falou, nesses 2000 anos, para evolução gradual em direção ao amor fraternal. Esse amor fraternal que eu costumava pregar para os judeus. Ele sempre pregou o amor fraternal. Jesus fala de quê? De organizações humanos, organizações humanitárias, como existem hoje, por exemplo, hospitais filantrópicos, sociedade para o bem-estar infantil, no cuidado com os idosos, no movimento a favor dos direitos humanos, e outras instituições dedicadas ao bem-estar do povo,
Aquele que cuida do casal quando há aquele problema sobre Maria da Penha, não é? Então, tem instituições que cuidam só disso. Não cuidam só da mulher ou do homem, cuidam do casal. É muito bonito ver uma pessoa que trabalha nisso falar sobre isso. E naquela época ele diz que havia muita cobiça, muita ambição, muito autogratificação, que as pessoas diziam, eu vou me servir eu disso aqui porque mais vale eu, mais eu e só, tá? Autogratificação. Tudo isso tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que um dia acreditaram no que eu falei na Palestina. Verdadeiramente acreditaram. O que ele falou na Palestina? Está escrito no Evangelho, está escrito no Livro dos Espíritos, está escrito na Gênese. Ontem lendo na Gênese, ontem de noite nós estudando, lendo a Gênese, e muitas partes do que eu escrevi aqui, desse livro, está escrito lá na Gênese. Até marquei, que depois, na terça-feira, quero falar com quem estiver ouvindo. Desculpa, é que eu tô meio ruim da garganta hoje. E aí ele falou assim, ó, que essas pessoas têm ido para um caminho bonito, o amor fraternal. E também pela compaixão. Ele fala muito em amor fraternal e compaixão, que é o que ele sente pelo povo que ele ajudou a criar. Esses cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um grande impulso no século XIX. Ele diz que foi uma época assim que surgiu, aí o povo gostou disso, e aí foram pregadas as palavras de Cristo naquela época, com sinceridade, com muita sinceridade, nos púlpitos, e alegremente recebidas por congregações, por sérias e sinceras, porque é difícil encontrar uma congregação séria e sincera, que se preocupe com o bem-estar do povo e esqueça o dinheiro, né? O povo cristão se elevavam naquela época para contemplar o poder criativo divino, criando uma consciência humana divina para o bem, para o amor fraternal, todos irmãos, tá? Contudo isso, ainda não sabiam direcionar esse poder divino para o espírito e direcionavam para o ego, para o egoísmo, para si mesmo. Nesse momento, então, eles, em vez de direcionar para o espírito, para fazer o bem, direcionavam para si mesmo. Isso foi negativo. Aí todos usaram para si individual, né? Mas teve alguém iluminado, Jesus fala, umas pessoas inspiradas e iluminadas, que começaram a formar grupos e descobrir que aquele amor divino, consciência nova, amor fraternal, tinha que ser direcionado para grupos, para o coletivo, para todos. E formaram um grupo, sociedade, para aproveitar as palavras de Jesus. Aí ele diz o seguinte: eu vim expressamente para explicar a vocês um fato da existência que é de vital importância. Escute ou leia cuidadosamente. Neste caso, escute cuidadosamente.
E ele diz o seguinte: é a sua consciência, quer dizer, a nossa, né? Pessoal, a nossa consciência pessoal que traz para a sua vida o bem ou o mal. A sua oração, por exemplo. Aí eu oro pedindo a Deus e a Jesus a cura de uma doença. Eu recebo essa cura. Mas como eu continuo com a mente e o coração contra as leis universais, aquela cura reverte, volta novamente à doença. Vocês lembram aquela passagem bíblica que diz sobre os leprosos? Que Jesus curou 10 leprosos? Só um voltou para agradecer. Só um. Aquele ficou curado. Os outros, a doença voltou. Porque continuaram com aquela vidinha medíocre, continuaram fazendo maledicência, continuaram criticando, continuaram odiando. Então isso volta daí para a gente. Então, essas leis universais só existem na nossa consciência. E elas são exatas. E ainda são indesviáveis. Elas não mudam de endereço. O que é para nós, é para nós. O que é para mim, é para mim. Não vai para o vizinho, não. Tem uma parte que diz que a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos, a outra trouxe positivos, tá? Mas essa consciência que vem para nós, das leis universais, são exatas e ainda não são prêmios. Se tu tem uma vida regrada, não é prêmio, não. Você conquistou isso aí pela sua vida regrada que você leva. Mas também não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. E isso tem que sair da nossa cabeça. Ah, é castigo de Deus. Não é. Deus não castiga. E ele repete outra vez. Não são castigos de Deus. Não são. A causa é a consciência que atrai e magnetiza. Por exemplo, tenho no meu corpo uma infecção. As células são elétricas, né? As células são elétricas. Aí, nesse momento, essas partículas dessas células, se eu tiver com a ideia do lado errado, o pensamento do mal, essas partículas vão se juntando e vão formando uma doença. Nesse momento. Então, elas são elétricas e magnetizadas, elas formam a doença. Jesus explicou assim. E aparecem perante o mundo como forma sólida. Por isso que marca lá no laboratório o problema que a gente tem. Ela já está sólida no corpo da gente. E quem criou isso? Nós, a nossa mente, o nosso pensamento. Doenças são um alerta para que descobramos o porquê da doença. No momento que você descobre o porquê da doença, a doença vai embora. Eu vi um vídeo que um homem que tinha uma dor no braço durante 2, 3 anos, assim, aquela dor horrível no braço. Aí ele foi consultar um parapsicólogo. E aí o cara disse para ele assim: sabe por que essa tua dor no braço? É porque tu negou o abraço para muita gente. No momento que descobriu e ele mudou de atitude, porque negou o abraço, ele começou a abraçar, o que aconteceu? Ele sarou da dor. Simples assim. Um discípulo, também tem em João capítulo 9, eu cito isso porque está no livro também essa parte, João capítulo 9, do 1 ao 10, se não me engano, que tem uma passagem que diz assim: Mestre,
Quem pecou era uma pessoa que tinha nascido cega. Aí ele disse, mestre, quem pecou, os pais ou ele, para que ele nascesse cego? Aí ele disse, nem uma coisa nem outra, Jesus falou. Nem uma coisa nem outra, mas para que nele se mostre o poder de Deus. No momento que ele descobre o problema, a cegueira deixa de existir. E como ele curou o menino, que estava cego de nascença, mostrou o poder divino. As pessoas entram em contato com a realidade divina através da oração. A resposta vem e a pessoa melhora, né? Tem a melhoria. Dentro da vida pessoal, e as pessoas falam assim, bah, é um milagre, ela curou aquele câncer, aconteceu que curou aquele problema no pulmão, curou aquele problema no estômago, tá, é um milagre, tá? Mas essa melhora pode não permanecer. Se a consciência e o pensamento, que é a chave do negócio, né? A chave do amor fraternal, continuar do mesmo jeito. Como eu não fiz uma carta inteira, eu não vai ter uma finalização, eu vou só ver um pedacinho aqui que Jesus fala mais umas coisas, e eu já termino, para não deixar vocês aí sofrendo na cadeira. Portanto, as pessoas devem orar e esforçar-se para melhorar. E o que Jesus quer para a gente? O amor incondicional, o amor total. Esses dias, conversando com uma pessoa que é de outra religião, X, numa religião X, né? E eu falando em amor incondicional e amor sem pedir nada, fazer o bem sem olhar a quem. Ela, eu não faço isso. Não faço isso porque eu dou a esmola para quem merece. Quem não merece, que não ajuda em nada. Já imaginou se a gente ficasse julgando as pessoas aqui dentro assim, desse jeito? Nossa, ia ser muito triste. Dou esmola para quem merece. Gente, quem merece não está pedindo esmola. Já tem tudo que precisa. Que com essas palavras de Jesus, ele mostra quem seguir o caminho das leis universais não precisa de nada, ele provê tudo. Aí ele quer que a gente encontre esse amor incondicional, que é completo e não tem limites, amar sem pedir nada em troca e fazer o bem sem olhar a quem. E para finalizar, o próprio homem se pune, não é Deus que pune alguém, é o próprio homem, tendo exercícios voluntários e prejudiciais à saúde. Depois dessa, vocês pensem, né, se gostaram, se não. Podem falar também se quiserem, tá? Então, Deus esteja com vocês, Jesus mostre para vocês o caminho da luz, que assim seja. Digamos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos para nossa visão e possamos meditar sobre o tema, que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos, menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, vivendo em dias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, os asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos, também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje,
e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela purificação das águas, para que sejam sorvidas com medicamento para os nossos mais espirituais. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o seu nome, o louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso, da mente e do corpo, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fisioterapia. Convidamos os irmãos passistas que ficam a sala de baixo e solicitamos aos demais que aguardem com preces silenciosas. Que assim seja.